Shalom, shalom. O Rebbe diz, você ouve. Ouvir os sábios, ouvir pessoas mais inteligentes do que nós mesmos, ouvir pessoas que são mais experientes do que nós, ouvir pessoas que têm um exemplo melhor do que o nosso, é sempre uma atitude de humildade e aprendizado para podermos crescer, sermos melhores. O Rebbe diz, você ouve? O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele é o tzadik, o justo desta geração, e também é o líder desta geração. Através de inúmeros, milhares de testemunhos de pessoas de diversos segmentos religiosos, posições sociais diversas, entre pessoas simples, comuns entre o povo, desde as pessoas mais elevadas socialmente ou politicamente, testemunharam de bom grado, a partir do momento que tiveram o seu contato com o Rebbe. Eles disseram inúmeras vezes para os seus Hassidim, os seguidores do Rebbe, o Rebbe não é só de vocês, ele é do mundo inteiro, ele é das nações. E o nosso Rebbe, com muita sabedoria, com muito conhecimento e visão profética, ele disse, esta é a última geração, a geração de Mashiach. É nessa geração que Mashiach, o verdadeiro Mashiach, se revelará para a redenção final, para trazer a cura para todos os aspectos do ser humano, dos 4 reinos, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral e o reino humano, a redenção final. O Rebbe diz, você ouve? Hoje o tema da aula é aproprie-se do seu mundo. Hoje é dia 4 de maio do ano de 2022 pelo calendário gregoriano. Pelo calendário judaico estamos hoje no dia 3 de Iyar do ano 5782, a contar da criação. Aproprie-se de seu mundo, é o tema da nossa aula, e o Rebbe assim diz. Segundo uma antiga tradição, antes do grande dilúvio, viveram muitas almas elevadas, entre elas Matusalém, por exemplo, que teve a vida mais longa de que se tem registro. Ele recebeu sabedoria e conhecimento diretamente de Adão e Sete, e os transmitiu a muitos discípulos. Esses discípulos meditavam, rezavam e atingiam alturas espirituais. Matusalém, ele morreu 7 dias antes do dilúvio, mas deixou muitos outros espíritos iluminados. Matusalém faleceu com 969 anos de idade. A iluminação espiritual, contudo, não é o único critério para a sustentação do mundo. Antes do dilúvio, o Criador refletiu sobre o mundo que fizera e como a alma fora extirpada dele. Ele viu aquelas pessoas que rezavam, meditavam e transcendiam os limites do corpo e da terra. Então Deus disse, vocês não são a solução, são parte do problema. Quando criei este mundo, vi que ele era muito bom, como está registrado em Bereshit, no princípio, o livro de Gênesis. Uma obra-prima de beleza, com montes impressionantes e oceanos insondáveis, conflitos violentos e soluções refinadas, de uma sabedoria que jamais nenhum microscópio desvenderá a exaustão, e nenhuma mente aprenderá completamente. O mundo no qual vida infinita se esconde em cada grão de areia, em cada gota de água e em cada brisa. E eu os coloquei dentro dele para estabelecer
uma união sagrada dessa vida com o infinito, que há em seu interior. Mas vocês abandonaram a terra, ao invés de enriquecê-la. Divorciaram o céu da terra, ao invés de casá-los. E assim permitiram que a terra ficasse desolada e cheia de corrupção. Noé, porém, não era apenas um homem espiritualizado. Ele era, como diz a Torá, um homem da terra. De acordo com a tradição, Noé inventou o arado para sulcar a terra, o solo, a fim de que este pudesse receber chuva dos céus. Foi esta a conduta de Noé, pois pôr a terra em harmonia com a sua fonte essencial de cima. Então Deus disse: Noé, que sabe manter-se acima e dentro, ligar o corpo e o espírito, ligar o céu e a terra. Só ele pode salvar o meu mundo. Essa sabedoria judaica, a sabedoria do nosso Rebbe, traz para nós o fundamento, o princípio. Vejam bem que todo e qualquer edifício, ele precisa de uma base, ele precisa de um alicerce. E se ele for muito bem feito, muito bem fundamentado, não restam dúvidas de que o prédio ele vai ficar em pé por muito tempo. Então, Bereshit, o primeiro livro da Torá, o primeiro livro da Bíblia, conhecido como Gênesis, no hebraico é Bereshit, que significa no princípio. Então aqui, aproprie-se de seu mundo, que é o tema da aula de hoje do nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós exatamente essa questão. Resumindo de uma forma assim simples, para a compreensão rápida e para o entendimento rápido, mas com o objetivo de uma atitude também rápida. Ou seja, no princípio, Deus, quando criou todas as coisas, ele viu que era muito bom. Foi a expressão que ele fez quando ele completou a obra da criação. E eis que Deus viu, e é muito bom. Então Deus, de fato, ele viu e ele trouxe esta palavra muito bom para mostrar para o nosso entendimento que tudo que ele criou foi muito bom. E o ser humano aqui, no princípio desta criação, desta civilização, estava chegando próximo a um período em que o dilúvio estava marcado. Então, nesta primeira geração, por assim dizer, os nossos sábios mostram para nós que houve realmente uma grande gama de pessoas muito, mas muito espiritualizadas. Matusalém, o homem mais velho de toda a história da humanidade, ele faleceu com 969 anos, uma semana antes do dilúvio. Ele aprendeu a sabedoria com Adão e o seu filho Sete. E através disso daí, Matusalém, ele transmitiu essa espiritualidade a centenas de seus discípulos. Mas qual foi a ação destes homens muito elevados espiritualmente, com muita sabedoria? Então Deus olhou para a terra e viu que eles estavam ali, rezavam, meditavam, eles transcendiam os limites do próprio corpo, a meditação era muito profunda, muito elevada. E eles estavam, desta forma, então, isolados da civilização. E quando Deus olhou e viu isto, disse: vocês não são a solução, vocês são parte do problema. Por que parte do problema?
O que o nosso Rebbe está mostrando para nós com o tema da nossa aula de hoje? Aproprie-se de seu mundo, do mundo de Deus, que ele deu para o ser humano como um presente. Ele traz para nós, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz a baila, ao conhecimento, para que nós possamos refletir que estas pessoas, né, muito elevadas espiritualmente, elas se isolaram. E Deus disse, vocês não são a solução, vocês são a parte do problema. Porque eles divorciaram a população e eles fizeram um divórcio, uma separação. Vocês para lá e nós para cá. E então, nessa sabedoria infinita do nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós que eu coloquei vocês dentro deste mundo para estabelecer uma união sagrada e não uma separação, que foi o que aquela primeira geração fez, separou aqueles que não eram espirituais para lá e eles espirituais para cá, e o vácuo se fez, e nesse espaço vazio houve então realmente a violência. Por isso Deus disse, vocês não são a solução, vocês são parte do problema, porque vocês se divorciaram. E Deus colocou-os para fazer uma união sagrada. Vocês divorciaram o céu da terra, separou as pessoas do céu e da terra. Fez essa separação, assim como em vez de casá-los, trazer a união, fazer com que aquela geração pudesse se elevar espiritualmente e trazer esta união. Céu e terra, uma união, uma comunhão, fazer com que se tornasse uma unidade, o espiritual e o físico, o mundo celestial e o mundo terreno, trazer a união, a fusão. E esta geração, com tanta sabedoria, com tanta espiritualidade, com tanta meditação profunda, elevadíssima, que transcendia o próprio corpo, a própria terra, mas eles separaram e não trouxe a união. Então Deus mostrou que não é apenas a espiritualidade que pode sustentar o mundo. Só a espiritualidade, desta forma desassociada, ela pode gerar problemas, muitos problemas. E por isso o Rebbe traz realmente à tona este entendimento. Por isso que o Rebbe, ele enfatizou muito para que os rabinos, os seus Hassidim, os seus seguidores, os seus discípulos, saíssem do mundo judaico, entrassem nas nações, nos povos, para poder levar aos povos a unidade e a unicidade de Deus e as 7 leis universais, unindo céu e terra, unindo o espiritual e o físico, unindo o mundo celestial e o mundo físico. E o Rebbe conseguiu isto, porque os seus rabinos, os seus Hassidim, saíram para as nações e trouxeram para as nações Benei Noach, os filhos de Noé, trouxeram realmente essa questão, trazendo a unidade, apropriando-se do mundo. Então Deus, ele olhou para Noach, ele viu Noé, ele observou Noé, assim como ele observou lá na frente, como nós vemos, né, pela história bíblica, ele observou Moshe, como que ele tratava as ovelhas, e da forma que ele tratava as ovelhas, Deus viu, este serve para ser o líder do meu povo. Ele olhou para Noé e ele observou Noé, era um homem espiritual, ele tinha uma grande espiritualidade, uma grande sabedoria, mas ele era também um homem da terra. Por que ele era um homem da terra? Porque Deus viu que, segundo a tradição, Noé, ele inventou o arado para sulcar a terra, trabalhar na terra. E ele revolvia a terra para que ela pudesse receber a chuva celestial,
para que pudesse receber a dádiva dos céus, a chuva, que vem para molhar a terra e fazer produzir o pão para o sustento do ser humano e para as criaturas vivas. Então, Deus viu Noé, um homem espiritual, mas também um homem da terra. Ele trouxe a fusão, ele trouxe a unidade. Então, foi desta conduta, esta atitude de Noé, em que Deus realmente viu que poderia haver harmonia. A fonte de cima, divina, e a fonte de baixo, humana, a sabedoria divina e a sabedoria do homem, pôde trazer harmonia, fusão, comunhão, casamento. E Noé fez isso daí. E dessa forma, então, Deus viu que Noé seria capaz de poder, de fato, salvar o seu mundo. E então Deus disse: Noé, que sabe manter-se acima de todo mundo profano, mundano, pecador, mas ao mesmo tempo dentro do mundo, sem se contaminar. Ligar o corpo e o espírito, céu e terra, só Ele pode salvar o meu mundo. E por isso, realmente o dilúvio veio, Noé e a sua família foram salvas. E através de Noé, houve uma nova civilização, um novo mundo, que segue até os dias atuais. Por isso, toda a raça humana são descendentes de Noé. Independente, né? Depois tivemos aí a questão da Torre de Babel, que é um assunto para um momento oportuno, e aí todos falavam a mesma língua. E aí começaram a construir a Torre de Babel. Deus confundiu as línguas, e então ali aquele que falava a língua A, B ou C, então se uniram e cada um foi para o seu canto. E dessa forma, então, a humanidade se espalhou sobre a face da terra. E hoje temos aí estas nações que estão aí entre o nosso planeta, no meio do nosso planeta, certo? Então, toda a raça humana é descendente de Noé. Ponto final, certo? Então, Deus viu que era possível salvar o seu mundo. E Noé foi isso daí. E o ensinamento que fica para nós aqui, qual que é? Aproprie-se do seu mundo, diz o Rebbe. Apropriar-se do mundo que Deus criou. E ele colocou todas as coisas aqui. E no princípio, Bereshit, Gênesis, mostra essa realidade. Para que o ser humano pudesse administrar. A mordomia divina não significa ficar debaixo de sombra e água fresca. Só vem a mim? Não. A mordomia divina é servir. Administrar é saber servir o propósito divino. E o propósito divino para este mundo qual é? Que ele seja transformado na moradia de Deus, na casa de Deus. Então Deus te colocou neste mundo com uma missão suprema, que é transformar esse mundo para ser a casa de Deus. Ele confiou a cada um de nós essa mordomia celestial, espiritual, para que nós pudéssemos realmente unir o céu e a terra, o divino e o humano, a sabedoria divina e a sabedoria humana, trazer o céu para a terra e fazer uma fusão, para que este mundo seja a casa de Deus, a moradia de Deus. Então Deus confiou a você essa mordomia, essa administração. E nós precisamos, o arado que fala aqui sobre Noé, de preparar a terra, revolver a terra. Isso significa que nós precisamos cumprir, de fato, a missão que Deus confiou a cada um de nós, para levarmos as pessoas à unidade e à unicidade de Deus e às 7 leis universais, ou as 7 leis de Noé, conhecida, para que desta forma nós possamos sulcar a terra dos corações humanos,
remexer e mexer nos corações humanos para que eles possam olhar para cima. As pessoas precisam reaprender a olhar para cima, para Deus. E você que está no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, você que já reaprendeu a olhar para cima, você precisa levar esse conhecimento aos demais, para que possam eles também reaprender a olhar para cima. De onde cai a chuva? Onde que vem esta chuva? Águas límpidas. Chuva, águas límpidas, é a palavra da Torá, é a palavra divina, é a palavra eterna, que vai cair nos corações que foram revolvidos, esse terreno fértil que foi revolvido nos corações humanos, para que a chuva divina caia, a palavra divina, a palavra da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia e as 7 leis universais, as 7 leis de Noé, para que as pessoas possam transformar este mundo na moradia de Deus, na casa de Deus. Por isso o Rebbe diz, aproprie-se de seu mundo, para que você possa ser esse administrador, esse mordomo de Deus, para que quando o Mashiach se manifestar, você já possa ter cumprido uma boa parte daquilo que Deus lhe confiou. E com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, o verdadeiro e único Messias, ele de fato irá então aperfeiçoar tudo aquilo que nós estivermos fazendo, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus. Ele estará aperfeiçoando, por isso chama-se redenção final, onde os 4 reinos, o humano, o vegetal, o mineral e o animal serão completamente restaurados. E então estará se cumprindo, no final do milênio de Mashiach, estará se cumprindo aquilo que nós trabalhamos com afinco, com amor, com dedicação, o mundo sendo transformado na casa de Deus. Faça parte, não cruze os braços, não fique debaixo da sombra e água fresca na rede, mas realmente, como diz aqui, pegue o arado que Noah inventou e saia por aí para revolver a terra dos corações humanos, para que sejam quebrantados, para poder receber a boa chuva celestial, a Torá, a palavra divina, e possa produzir muitos frutos que exaltem o nosso Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.